pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o verbo implicar. Seremos implicantes com vocês com o uso desse verbo aí, que é bastante frequente em concursos vestibulares, Enem, provas, exames, etc. Ok? É um verbo bastante comum na linguagem formal, né, acadêmica, tá? E a gente tem que aprender a usá-lo da forma correta. Tá? Então vamos explicar os principais regimes desse verbo e aí dar a nossa dica de ouro para que vocês sempre usem com correção, em especial ali na hora de marcar a resposta correta no gabarito. Ok? Então vamos em frente aí que eu tenho lá a regência do verbo implicar. Primeira coisa, ele possui 3 diferentes regências. A primeira delas é como verbo transitivo direto, sem reger nenhuma preposição. Nesse caso, ele tem o sentido de acarretar, provocar, causar, ok? Então vejam, o desmatamento intenso implica danos severos ao clima. O erro mais frequente aqui, pessoal, e aí vai a nossa primeira dica para vocês, é que nesse sentido de acarretar, provocar, grande parte das pessoas coloca o implicar regendo a preposição em, tá? Como esse uso é muito comum, a gente fica com a sensação de estar correto, mas não está. E é justamente por isso que os principais concursos vão direto nesse ponto. Se o verbo implicar ele tem o sentido de provocar, causar, acarretar, ele é transitivo direto, ok? E, portanto, não devem ser usados regendo a preposição em. Quando o verbo implicar rege a preposição em, ou seja, quando ele é transitivo e indireto, o sentido dele é outro, é o sentido de envolver-se, de estar implicado em. Tá? Então vejam, o atleta implicou-se em problemas com drogas, ele se envolveu, tá? Ele se envolveu, ele está envolvido com isso, certo? E nesse caso, há a necessidade de usar o verbo regendo a preposição em, ok? E é o uso um pouco menos frequente, mas porém correto aí do verbo implicar regendo a preposição em. E por fim, eu tenho o verbo implicar, gente, regendo a preposição com, que é o sentido de agastar, irritar alguém, provocar alguém, né? Então eu tenho lá os vizinhos implicaram com o gato. Um uso bem frequente também nesse sentido, ok? E nesse caso, a chance de erro é bem menor. Tá? Então, quando ele tem o sentido de implicar, né, de irritar alguém, provocar alguém, ele é transitivo indireto e rege a preposição com. A nossa dica aqui com implicar, gente, é mais relativa aos 2 primeiros usos. Tá? Procurem sempre prestar atenção no sentido do verbo. Se o sentido é de provocar, causar, ele é transitivo direto e não rege nenhuma preposição. Se, ao contrário, o sentido for o de estar envolvido, aí sim ele é transitivo indireto e rege a preposição em. Muito frequente os concursos trocarem um pelo outro e perguntar para o aluno ali se a frase está correta ou incorreta. Ok? Tem de prestar atenção, então, no sentido, que é ele que vai determinar a presença ou não da preposição em nesses casos. Ok? A gente espera que a dica tenha sido útil, tá? E nesse caso, pessoal, deixa aqui sua crítica, comentário, sugestão. A divulgação do nosso projeto é muito importante. Bem como a sua participação. Eu espero vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.